Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de Física da semana. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Galerinha, deixa eu dar uma boa noite aqui para a galerinha que está diretamente do IPTV, galerinha de Bom Jesus, Canavieira, Dom Inocêncio, Queimada Nova e São Francisco do Piauí. Galerinha que está acompanhando a gente em mais uma aula do canal Educação. Muito boa noite, Bom Jesus. Já está conectada com a gente, já está falando aqui conosco. Muito bem. Jovens, vamos começar aqui a nossa aula. E o nosso tema de hoje ainda é sobre calorimetria, tá? No último tema, na última aula, no nosso último encontro, a gente trabalhou com esse tema, porém, a gente falou um pouco sobre outras grandezas, que foi a capacidade térmica, que ela não depende do material, mas sim das medidas que ele possui, seja de temperatura ou seja de dimensões. Se eu tenho um material mais grosso, a possibilidade dele alterar a temperatura é mais difícil. Se eu tenho um material mais fino, a capacidade dele de alterar a temperatura é mais fácil. Então, eu tenho para os materiais de rápida variação de temperatura uma menor capacidade térmica. Já os materiais de variação de temperatura mais difícil, ou seja, dificilmente eles variam o valor de temperatura, dificilmente eles aquecem ou resfriam, a capacidade térmica deles já é bem maior. Outra grandeza que a gente trabalhou no último encontro foi o calor específico, né? Já o calor específico está relacionado ao material. Cada substância diferente vai possuir o seu calor específico. A gente foi até para a praia, né? A gente também foi lá no deserto. E eu queria associar essa questão da água da praia e da areia também com as diferentes temperaturas. E aí a gente falou que durante o dia a areia ela tem uma maior temperatura porque o seu calor específico é baixo. Então, qualquer quantidade de calor faz ela variar muito a sua temperatura. Já a água do mar, a água por si só tem uma quantidade de calor muito grande, tem que ter, uma quantidade de calor muito grande para variar as suas temperaturas. O que faz com que o seu calor específico também seja alto. No deserto, você tem apenas areia. Então, por isso que durante o dia, o deserto ele vai possuir altas temperaturas. E durante a noite, baixíssimas temperaturas. Já que, como eu tenho só areia, essa substância varia de temperatura facilmente. No litoral, a água ela deve passar o dia completo para poder alterar a sua temperatura. Chegando à noite, uma temperatura morna. Nem tão alta é a temperatura da água. Ela só chega a uma temperatura morna. Enquanto a areia não. A areia, durante o dia, aquece e durante a noite resfria totalmente. Ok? Hoje, para dar continuidade, a gente vai trabalhar com a equação fundamental da calorimetria. Beleza, galerinha de Canavieira, galerinha de Bom Jesus, da sexta etapa de Joaquim Parente. Vamos começar então o nosso encontro do dia 18 de outubro. Física é a nossa disciplina e eu sou o professor Caio, que estarei com vocês aqui em mais uma aula, tá bom? O nosso objetivo de hoje é analisar as quantidades de calor sensível que um material deve possuir
para variar as suas temperaturas. Lembrando que toda vez que eu falo calor sensível, é a energia que o objeto, que o corpo deve receber ou perder para diminuir ou aumentar a sua temperatura, sem mudar o estado que ele se encontra, né? Então, por exemplo, quando eu coloco a água para aquecer no fogão, essa água ela vai aumentar a sua temperatura. Eu não quero que ela vire vapor, eu só quero que ela aqueça. Então, ali, eu estou doando a ela uma quantidade de energia chamada de quantidade de calor sensível. Se eu quero que ela mude de estado, aí já é outro tipo de calor, tá bom? Então, não é o que nós vamos estudar hoje. Hoje, nós vamos focar nessa equação, nessa expressão que vai medir a quantidade de energia que a substância deve receber, que é a equação fundamental da calorimetria. Essa equação, essa função, uma funçãozinha do primeiro grau, ela vai trabalhar, galerinha, com a quantidade de energia ou quantidade de calor suficiente para que o corpo possa gerar variações de temperatura, tá bom? Sem que ocorra mudança de estado. Então, eu não quero que a água que está aquecendo aqui na imagem, ela vire vapor. Eu só quero que ela mude de temperatura, tá bom? Então, quem vai facilitar esse processo para que ele ocorra é uma certa quantidade de energia que a chama cede para a água da panela. Essa quantidade de energia é a quantidade de calor que nós chamamos de quantidade de calor sensível. E ela pode ser encontrada a partir da equação fundamental. Para a gente calcular a quantidade de calor sensível, eu preciso multiplicar a massa do corpo, representada pela letra M. Essa massa, ela deve estar em grama, tá? Ela não pode se encontrar em quilogramas. Ok? De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, essa massa tem que estar em grama. Além disso, nós temos o calor específico em caloria por grama vezes grau Celsius. Esse calor específico é referente ao material. Cada material vai possuir o seu calor específico. E, além disso, eu tenho uma variação de temperatura aparecendo aqui. Essa variação de temperatura, galerinha, ela sempre deve ser calculada pela subtração da temperatura final menos a inicial. Então, você vai fazer uma subtração, tá? Entre a temperatura ao final do processo menos a temperatura no início do processo. Beleza? E assim a gente acha o QS. Quem é esse QS, professor? É a quantidade de calor sensível. Perfeito, jovens? Quando a gente encontrá-lo, nós vamos encontrar em calorias.
que, como eu estou falando para vocês, desde o início do estudo da calorimetria. Algumas das unidades a gente não vai usar o sistema internacional. A gente vai utilizar o sistema usual, que é exatamente o de calorias para representar a quantidade de calor. Se aparecer de acordo com o sistema internacional, aí você vai usar a unidade Joule, né? A unidade de energia, ok? Galerinha, para você anotar essa expressãozinha, eu vou te dar um timezinho de 2 minutos e a gente volta já já com outra expressão que a gente trabalha associando aí a equação fundamental. 2 minutinhos na tela. Vamos lá, jovens! A outra expressãozinha que eu vou te mostrar, ela vai partir dessa, tá? Só que antes eu queria saber se ficou tudo claro. Se a galerinha de Caridade, de Canavieira, conseguiram entender. Bom Jesus. Já finalizaram a anotação? Show de bola. Vou passar aqui, tá? Qualquer coisa vocês pedem para que eu volte. Jovens, então a gente vai agora analisar essa expressão que relaciona a capacidade térmica, a expressãozinha da capacidade térmica, com a expressãozinha da equação fundamental da calorimetria. Quem é, galerinha, a equação fundamental da calorimetria? É a equação que a gente acabou de ver aqui de laranjinha, né? Meus anjos, o que eu vou fazer? Olha só. A capacidade térmica, ela pode ser encontrada a partir dessa razão, né? A capacidade térmica, ela vai ser encontrada a partir dessa razãozinha. Capacidade térmica C maiúsculo
Olha só, capacidade térmica. Será representada pela letra C maiúsculo. Quantidade de calor. Representada pela letra Q maiúscula, né? E a variação de temperatura que a mudança de temperatura que o corpo vai sofrer é representada pelo termo ΔT, tá? Toda vez na física, esse termo delta, que é o do triângulo, ele vai representar a variação, vai representar a mudança. A letra ao lado vai representar exatamente o que está alterando, o que está mudando. Então, como é o T maiúsculo, vai representar temperatura, certo? Galerinha, o que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar dessa letra Q, eu vou colocar a expressãozinha da equação fundamental da calorimetria, que é a massa vezes o calor específico Czinho vezes a variação de temperatura. Ok? E aí, meus anjos, o que eu vou fazer? Tem variação de temperatura em cima da fração? Tem variação de temperatura na parte de baixo da fração? Eu posso cancelar. Ok? Então, eu vou encontrar a capacidade térmica através dessa expressãozinha que está de laranja. Capacidade térmica, C maiúsculo, é igual a massa vezes o calor específico, C minúsculo. Bom? Galerinha de Bom Jesus, eu vou já fazer uns exemplos aqui, vou já fazer algumas questões, que eu vou usar essas expressões, e aí vocês vão tirar essas dúvidas, tá? Eu tenho certeza que com os exemplos, essas dúvidas elas vão acabar com certeza. Ok? Aí eu vou dar agora mais 2 minutinhos para vocês, para que vocês anotem essas expressões, e aí a gente volta para os exemplos. Fica o final da aula só com os exemplos. Beleza? 2 minutinhos e a gente volta já.
Vamos lá, jovens. Retornando aqui para a nossa aula, a gente vai então, enfim, para as questões, tá? Agora aqui, eu tenho certeza que vocês vão, pouco a pouco, conseguir compreender um pouco mais desse conteúdo. Primeira questãozinha diz o seguinte: um corpo de massa 500 gramas se encontra numa temperatura inicial. Olha só, ele se encontrava inicialmente a 25 graus Celsius. Porém, ele recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível. Olha aí, se ele fala que recebeu uma quantidade de calor sensível, é uma quantidade de calor apenas para alterar a temperatura do corpo. E essa quantidade é de 500 calorias, atingindo uma temperatura final de 30 graus Celsius no processo de aquecimento. Determine o calor específico. Então vamos lá. Quando você for responder a questãozinha de física, você já anota as informações aqui do lado, ó. Bora lá. O que que ele nos forneceu? Ele disse que o corpo recebeu uma quantidade de calor igual a 5.000 calorias. Então, a letra Q maiúscula, ela representa essa quantidade de calor, certo? O corpo tem uma massa de 500 gramas. Na hora que fala de grama, você já lembra logo. A unidade de massa. E o objeto, ele também teve uma variação de temperatura. Olha só. Variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Sempre. Ele fala, ó, inicialmente o corpo tem uma temperatura de 25 graus Celsius. Olha só. A temperatura inicial é de 25. Depois do aquecimento, ele ficou com a temperatura de 30 graus Celsius. Então, o que aconteceu, jovens? Ele aumentou a sua temperatura de 25, partindo do 25, para 30 graus Celsius. Então, eu tive aí um aumento de quanto? Imagina que você tem um objeto com a temperatura de 25. Esse objeto, depois que aqueceu, aumentou para 30 graus Celsius. Então, a mudança de temperatura, que é o ΔT, foi de 5 graus Celsius. Sim ou não? Eu sempre faço a temperatura final menos a inicial. Final é 30, você subtrai da inicial, que é 25. Então, o valor restante, o valor da resposta seria 5 graus Celsius. O que ele quer, professor? Ele quer o calor específico. O calor específico é o C minúsculo, representado pela letra C minúscula. Tá? Para encontrar esse calor específico, você deve usar a equação fundamental da calorimetria. A expressão da quantidade de calor sensível. O Q maiúsculo é a quantidade de calor sensível. O C minúsculo é o calor específico. São duas coisas diferentes. Tá? A letra Q, que representa a quantidade de calor sensível,
ela é a quantidade de energia que o corpo precisa receber. O calor específico, representado pela letra C minúscula, ela é uma característica do material. O próprio material tem esse valor para calor específico. Lembra da lista, né, que eu botei na aula passada? Aí tinha uma lista de vários materiais com os seus respectivos calores específicos. E aí, galerinha, o que vai acontecer? Substituindo aqui os valores, no lugar da letra Q, eu coloco 5.000. No lugar da letra M, eu coloco 500. A letra C minúscula, que é o calor específico, é o que eu quero determinar. E a variação de temperatura foi de 5 graus Celsius. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar. A gente vai multiplicar 500 vezes C vezes 5. Perfeito? Então, aqui vai ficar 5.000, continua desse lado. E aí você tem o produto de 500 vezes 5. Quanto é que dá aí? 500 vezes 5. E aí, jovens? 500 vezes 5. Dá 2.500, né? Galerinha, esse 2.500 ele passa dividindo. Então você fica com o C sozinho de um lado. Confere. Na parte de cima da divisão você tem os 5.000. Na parte de baixo você tem o 2.500. Cancela 0 com 0. 0 com 0. Então vai ficar 50 dividido por 25. E aí? Dá um total de 2 calorias por grama vezes graus Celsius. Tá bom? Então, esse é o valor do calor específico do material. E aí a gente gabarita a letra D de dado, né? Show de bola! Eu vou pedir para que vocês anotem essa resolução, anotem essas informações, tá? Para que a gente possa fazer a mesma coisa nas próximas questões. Tá? A gente vai sempre usar a mesma expressãozinha, que é Q igual a M vezes C vezes ΔT. Quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E aí, dessa expressão, eu sempre vou precisar encontrar uma dessas letras. Ele sempre vai dar tudo. Só vou precisar encontrar uma delas. Que nesse caso foi o do calor específico. Ok? Vou te dar 2 minutinhos e a gente volta já.
Vamos lá, jovens. Vamos lá. Fazer mais uma, tá? Vamos fazer mais um exemplo para vocês tentarem entender mais uma vez. Olha só. Trouxe aqui para vocês a nossa resolução também, tá? Confirma aí o nosso gabarito, letra D. Beleza? Depois, se você quiser, em casa, com calma, verificar essa aula, assistir essa aula mais uma vez, ela vai estar disponível para vocês, tá? E lá você pode verificar a resoluçãozinha com calma de todas essas questões. Beleza? Segunda questãozinha vai dizer o seguinte, bora lá. O corpo A homogêneo de massa 200 gramas varia sua temperatura de 20 para 50 ao receber 1.200 calorias de uma fonte térmica. Durante todo o aquecimento, o corpo A mantém-se na fase sólida. Um outro corpo B, homogêneo e constituído da mesma substância do corpo A, tem o dobro de sua massa. Qual é, em caloria por grama vezes grau Celsius, o calor específico da substância B? Professor, ele deu todas as características do A e falou que o B tem o dobro de massa. Porém, pense comigo, como A e B são feitos da mesma substância e a questão pede o calor específico de B, eu posso ler a perguntinha de outra maneira. Sabe como é que nós podemos ler a perguntinha? Qual é o calor específico de A? Como assim, professor? Você está mudando? O senhor errou? Não. É porque se A e B são a mesma substância, só a diferença é que o B tem mais massa que A, mas são feitos do mesmo material, o calor específico dos dois é o mesmo. Se eu calcular por B ou se eu calcular por A, é para dar a mesma coisa. Tá bom? Então, galerinha, vamos usar todas as unidades referentes a A. Todos os dados que a gente vai usar na questão serão referentes a A, porque A tem o maior número de dados. Do A, o que eu sei? Que a massa de A vale 200 gramas. Eu sei também que o A, ele recebeu uma quantidade de calor igual a 1.200 calorias. E, além disso, o que eu sei dele? Bora lá. Eu sei que ele tinha uma temperatura de 20 graus Celsius e passou para uma temperatura de 50 graus Celsius. Bora lá. Quanto foi que aumentou a temperatura dele? Pensa lá. Ele tinha 20 e passou para 50 de temperatura. Então, se eu já tenho 20 de temperatura e cheguei a 50, falta quanto para chegar nesses 50? Faltava 30. Certo? Então, a variação de temperatura sofrida por esse corpo A foi de 30 graus Celsius. Beleza, jovens? Professor, o que ele quer da gente? Ele quer encontrar o calor específico de B, que é o mesmo calor específico de A. Beleza? Então, vamos lá, galerinha. Só usar a equação fundamental da calorimetria para o corpo A. Quantidade de calor de A é igual a massa de A, calor específico de A,
vezes a variação de temperatura de ar. Qual é a quantidade de calor que A recebeu? 1.200 calorias. Qual foi a massa de A? 200 gramas. O Czinho de A é o que eu quero descobrir. E a variação de temperatura de A é de 30 graus Celsius. Então, você vai multiplicar 200 vezes 30. Então, fica aqui 1.200, né? Igual a 200 vezes 30. Multiplica aí. 200 vezes 30. Multiplica 3 vezes 2 primeiro. 3 vezes 2 dá 6. E aí você acrescenta os outros zeros. Fica então 6.000. Beleza? Agora você passa os 6.000 dividindo. Vai ficar quanto, professor? Fica calor específico de A igual a 1.200 dividido por 6.000. Show de bola? Aí, galerinha, você vai cancelar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. E ficaria 12 sobre 60. Se a gente simplificar as duas partes da divisão por 12, tanto o numerador quanto o denominador, nós teremos 12 dividido por 12 dá 1. 60 dividido por 12 dá 5, né? Então, o calor específico de A, que é igual ao calor específico de B, é igual a 0,2 caloria por grama vezes graus Celsius. Tá bom? Então, eu nem preciso calcular para o B. Por quê, professor? Porque se eles são feitos do mesmo material, eles vão ter o mesmo calor específico. Ok, jovens? Então, observa como não mudou muita coisa da questão anterior. Eu continuei com as mesmas grandezas, precisei achar também as mesmas grandezas, e aí a gente marca o gabarito da letra B de bola, 0,2. Certo? Galerinha, vai ficar também uma aula gravada para vocês, uma aula não presencial para vocês, que nessa aula eu foquei só na resolução de exercícios, tá bom? Então assistam essas aulas, fica também uma imensidade de questões para que vocês possam responder, tá? Uma quantidade enorme de questões, e a gente se encontra no próximo encontro, tá? Fiquem com Deus, galerinha, bom restinho de semana a todos, bom final de semana a todos, e a gente volta a se encontrar só na terça-feira de aulas do canal Educação. Tchau, tchau, galerinha, boa noite a todos!